O conto de hoje, O Caixão Quadrangular, de Edgar Allan Poe. Uma história intrigante que será desvendada pouco a pouco. Se inscreva no canal, deixe seu like. Quer apoiar o projeto? Chave Pix, profissional do futuro 22@gmail.com. Preparado para um mergulho no terror? Só não me responsabilizo se o medo tomar conta de você. Há alguns anos segui viagem de Charleston, Carolina do Sul, para a cidade de Nova York, no excelente navio Independência do Capitão Ward. Devíamos viajar no dia 15 do mês de junho, se o tempo permitisse, e no dia 14 fui a bordo para arranjar alguns detalhes em meu camarote. Achei que íamos ter muitos passageiros, inclusive um número maior de senhoras do que o habitual. Da lista constavam alguns conhecidos meus e, entre outros nomes, alegrei-me por ver o Sr. Cornélio Wright, jovem artista por quem tinha sentimentos de calorosa amizade. Fora meu companheiro de estudos na Universidade de Si, onde estávamos sempre juntos. Ele tinha o temperamento comum dos gênios e era um misto de mesantropia, sensibilidade e entusiasmo. A essas qualidades ele uniu o mais caloroso e verdadeiro coração que sempre bateu no peito humano. Observei que seu nome estava afixado em 3 camarotes e, tendo novamente consultado a lista de passageiros, descobri que ele tinha comprado passagem para si mesmo, sua mulher e 2 irmãs dele. Os camarotes eram suficientemente espaçosos, tendo cada um dos beliches um por cima do outro. Esses beliches, para falar a verdade, eram tão excessivamente estreitos que neles não cabia mais de uma pessoa. Contudo, eu não podia entender por que havia 3 camarotes para 4 pessoas. Confesso que me encontrava justamente naquela época em um daqueles estados de espírito que tornam um homem anormalmente curioso em questão de ninharias. E digo, envergonhado, que me preocupei com variedade de hipóteses indelicadas e absurdas a respeito dessa história de camarotes excedentes. Na verdade, não era da minha conta, mas esforcei-me pela solução do enigma. Afinal, cheguei a uma conclusão que me provocou grande espanto por não a ter descoberto antes. É uma criada, sem dúvida, pensei eu. Que tolo fui por não ter pensado em tão evidente solução. E, novamente, reparei na lista, mas constatei que nenhuma criada acompanhava o grupo, embora, de fato, tivesse sido intenção original trazer uma, pois as palavras "e criada" tinham sido escritas a princípio e depois riscadas. Oh, bagagem extra, com certeza, eu disse a mim mesmo. Algo que ele não deseja que seja colocado no porão. Algo para ser mantido sob seus próprios olhos. Deve ser uma pintura ou algo assim. Pode ser o que ele andou trocando com o Nicolino, um judeu italiano. Essa ideia me satisfez e esqueci minha curiosidade. Conhecia muito bem as 2 irmãs de Wright e que moças amáveis e inteligentes eram elas. Ele tinha se casado recentemente, mas eu nunca vira sua mulher. Muitas vezes me falara a respeito dela, porém no seu habitual estilo entusiasmado. Ele a descreveu como de uma beleza, inteligência e realizações incomparáveis. Eu estava, portanto, muito ansioso para conhecê-la. No dia 14, eu visitei o navio. Wright e a família ali estavam também para visitá-lo. Assim me informou o capitão e fiquei esperando a bordo 1 hora a mais do que tinha pretendido, na expectativa de ser apresentado à jovem esposa, mas então recebi uma desculpa. A senhora Wright estava um pouco indisposta e desistira de vir a bordo, o que só faria no dia seguinte, à hora da partida. No dia seguinte, seguia eu do meu hotel para o cais, quando o capitão Hardy
Me encontrou e me disse que, devido às circunstâncias, o Independência não viajaria antes de um dia ou dois e que, quando tudo estivesse pronto, ele me avisaria. Achei aquilo estranho, porque soprava uma constante brisa do sul, mas como as circunstâncias não estavam à vista, embora eu as sondasse com a maior perseverança, nada tinha a fazer senão voltar para casa e dirigir minha impaciência à vontade. Esperei quase uma semana pelo recado do capitão. Chegou afinal e segui imediatamente para bordo. O navio estava repleto de passageiros e todos se achavam em alvoroço à espera da partida. A família de Wright chegou quase 10 minutos depois de mim. Lá estavam as duas irmãs, a esposa e o artista, este em um de seus habituais acessos de misantropia temperamental. Eu, porém, estava habituado a esses acessos para dar-lhes qualquer atenção especial. Ele nem mesmo me apresentou a sua mulher, cortesia deixada a cargo de sua irmã Mariana, moça muito delicada e inteligente, que em algumas palavras apressadas nos tornou conhecidos. A senhora Wright usava um véu, e quando ela o ergueu, confesso que fiquei profundamente surpreso. Eu deveria ter confiado muito mais no meu amigo, porém, se a longa experiência não tivesse me aconselhado a não confiar. Com uma confiança demasiadamente implícita nas descrições entusiásticas de meu amigo, o artista, quando cedendo a comentários sobre a beleza da mulher. Quando a beleza era o tema, eu sabia muito bem com que felicidade ele se alçava às regiões do puramente ideal. A verdade é que eu não podia deixar de olhar a senhora Wright como uma mulher decididamente nada bonita. Se não era positivamente feia, penso eu que não estava muito longe disso. Vestia-se, porém, com gosto esquisito, e então não tive dúvida de que ela dominara o coração de meu amigo pelas graças da inteligência da alma. Ela disse poucas palavras e dirigiu-se imediatamente para o seu camarote com o Sr. Wright. Minha velha curiosidade então voltou. Não havia criada, este era um ponto estabelecido. Procurei então a bagagem extra. Depois de alguma demora, chegou uma carroça ao cais com um caixão quadrangular de pinho, que parecia ser a última coisa que se esperava. Imediatamente após sua chegada, partimos e em pouco tempo havíamos saído livremente da barra rumando para o mar. O caixão em questão era, como eu disse, quadrangular. Tinha quase 1,80 m de comprimento por 90 de largura. Observei-o atentamente de modo a poder ser exato. Ora, aquele formato era característico e logo que o vi, louvei-me pela precisão de minhas suposições. Cheguei à conclusão, deve-se lembrar, de que a bagagem extra de meu amigo, o artista, deveria ser quadros ou pelo menos um quadro, pois eu sabia que ele estivera durante várias semanas em conferência com Nicolino. E agora aqui estava uma caixa que, pela sua forma, não poderia conter nada no mundo a não ser uma cópia da Última Ceia de Leonardo e uma cópia desta mesma Última Ceia, feita por Rubini, o mais jovem, em Florença, e que desde algum tempo eu sabia estar em poder de Nicolino. Considerando, portanto, esse ponto como suficientemente estabelecido, vangloriei-me bastante ao pensar em minha acuidade. Que eu soubesse, era a primeira vez que White me escondia algum de seus segredos artísticos, mas aí ele evidentemente pretendia contrabandear debaixo do meu nariz, esperando que eu não percebesse nada. Resolvi questioná-lo agora e no futuro. Uma coisa, contudo, me aborreceu bastante. O caixote não foi levado para o camarote excedente. Foi depositado no próprio camarote de Wright e ali ficou, aliás, ocupando quase todo o assoalho, sem dúvida com um enorme desconforto para o artista e sua mulher.
e isso mais especialmente porque o piche ou a tinta com que fora endereçado, em maiúsculas deitadas, emitia um odor forte, desagradável e, para minha imaginação, caracteristicamente repugnante. Na tampa estavam pintadas as palavras: Senhora Adelaide Curtis, Albany, Nova York, aos cuidados do Sr. Cornélio White. Este lado para cima. Carregue com cuidado. Bem, eu sabia que a Sra. Adelaide Curtis, de Albany, era a mãe do artista, mas então considerei o endereço como uma mistificação dirigida especialmente para mim. Decidi, é claro, que a caixa e o conteúdo nunca iriam mais longe ao norte do que o estúdio de meu amigo misantrópico, em Chambers Street, Nova York. Durante os primeiros 3 ou 4 dias, tivemos bom tempo, embora o vento estivesse forte pela frente, tendo mudado de direção para o norte logo depois que perdemos a costa de vista. Os passageiros se achavam em excelente disposição de espírito e de sociabilidade. Devo fazer exceção, porém, de White e de suas irmãs, que se conduziam secamente e não podia eu deixar de observar descortesmente para com os demais. Eu não me importava muito com a conduta de White. Estava taciturno além do costume, mas eu já contava com a excentricidade dele. Quanto às irmãs, porém, não havia desculpa. Ficavam reclusas nos seus camarotes durante a maior parte da travessia e recusaram-se absolutamente a manter comunicação com qualquer pessoa de bordo. A própria senhora White foi muito mais agradável, quer dizer, ela era tagarela e ser falador não é recomendado no mar. Ela tornou-se excessivamente íntima com a maioria das mulheres e, para minha profunda surpresa, não demonstrou nenhuma disposição equívoca de flertar com os homens. Ela divertia muito a todos nós. Digo, divertia, pois não sei como me explicar. A verdade é que logo descobri que muito mais vezes riam da senhora White do que com ela. Os cavalheiros pouco falavam a seu respeito, mas as senhoras, em pouco tempo, acharam que ela era uma criatura cordial de um tanto comum, totalmente indelicada e decididamente vulgar. O que causava maior espanto era ter White caído em tal casamento. A solução geral era o dinheiro, mas isso sabia eu que não resolvia absolutamente nada, pois White me dissera que ela não lhe trouxera nenhum dólar, nem esperava ele nenhum dinheiro de sua parte. Ele se casou, disse ele, por amor e apenas por amor, e sua noiva era muito mais do que digna de seu amor. Quando pensei nessas expressões por parte do meu amigo, confesso que me senti indescritivelmente intrigado. Seria possível que ele estivesse perdendo o juízo? O que mais eu poderia pensar? Ele tão refinado, tão intelectual, tão meticuloso, com uma percepção tão primorosa do defeituoso e uma apreciação tão aguda da beleza. Certamente a senhora parecia gostar especialmente dele, notavelmente em sua ausência, tornando-se ridícula pelas frequentes citações do que fora dito pelo seu amado esposo, Sr. White. A palavra marido parecia estar sempre para usar uma de suas próprias e delicadas expressões na ponta de sua língua. Todos a bordo observavam que ele a evitava o máximo possível e, na maior parte do tempo, fechava-se sozinho no seu camarote, onde, de fato, podia dizer-se que vivia, deixando sua mulher em plena liberdade de divertir-se como achasse melhor na sociedade dos passageiros do salão principal. Minha conclusão do que via e ouvia era que o artista, por algum capricho da sorte ou talvez num arrebatamento de entusiástica e fanática paixão, fora induzido a unir-se a uma pessoa inteiramente inferior a ele e que, como resultado natural, não tardara em romper em um desgosto completo.
Eu lamentava do fundo do coração, mas não podia, por esta razão, perdoar-lhe a respeito do sigilo da última ceia. Por isso resolvi me vingar. Um dia ele subiu ao convés e, pegando-o pelo braço, como fora sempre o meu costume, fui passear com ele. Seu ar melancólico, que considerei perfeitamente natural nas circunstâncias do momento, parecia não ter diminuído. Falou pouco e, assim mesmo, tristemente e com evidente esforço. Aventurei 1 ou 2 gracejos e ele esboçou uma amarela tentativa de sorriso. Pobre rapaz! Quando pensava em sua mulher, imaginei que ele teria coragem para até mesmo simular um pouco de contentamento. Por fim, aventurei uma investida direta. Decidi colocar uma série de insinuações ocultas ou indiretas a respeito do caixão quadrangular, justamente para deixá-lo perceber que eu não era totalmente o alvo ou a vítima de sua divertida mistificação. Minha primeira observação foi coisa a respeito da forma característica daquele caixão, e, enquanto pronunciava as palavras, sorria intencionalmente, piscando os olhos e tocando de leve nas costelas com o indicador. A maneira pelo qual Wright recebeu minha inocente brincadeira convenceu-me imediatamente de que ele estava louco. A princípio olhou para mim como se achasse impossível compreender a graça de minha observação, mas à medida que sua intencionalidade parecia abrir lentamente caminho na sua mente, seus olhos pareciam querer saltar fora das órbitas. Depois ficou muito vermelho e então horrivelmente pálido, e em seguida, como se intensamente divertido com o que eu tinha insinuado, desatou numa gargalhada desgovernada que, com grande espanto meu, ele manteve com gradual e crescente vigor durante 10 minutos ou mais. Depois caiu pesadamente sobre o convés. Quando corri para levantá-lo, parecia estar morto. Pedi socorro e, com bastante dificuldade, conseguimos fazê-lo voltar a si. Ao recobrar os sentidos, pôs-se a falar incoerentemente durante algum tempo. Por fim, o sangramos e levamos para a cama. No dia seguinte, estava completamente são no que se referia à sua saúde física. Do espírito, porém, não digo nada, sem dúvida. Evitei-o durante o resto da travessia, a conselho do capitão, que parecia concordar totalmente comigo a respeito da insanidade de Wright, mas preveniu-me que não tocasse nesse assunto com nenhuma pessoa no navio. Circunstâncias várias ocorreram logo após aquele ataque de Wright, as quais contribuíram para aumentar a minha curiosidade. Entre outras coisas, a seguinte: eu tinha estado nervoso, bebi muito chá verde e à noite dormi mal. De fato, durante 2 noites, não podia dizer propriamente que havia dormido. Ora, meu camarote abria-se para o salão principal ou a sala de jantar, como todos os camarotes de solteiro. Os 3 quartos de Wright ficavam na cabine posterior, separada da principal por uma pequena porta de correr, nunca trancada nem mesmo à noite. Como estávamos quase constantemente com o vento e a brisa não era muito forte, o navio adernou consideravelmente para sotavento. E sempre que seu lado estibordo estava a sotavento, a porta deslizante entre as cabines se abria. E assim permaneceu, pois ninguém se dava ao trabalho de levantar para fechar. Mas meu beliche estava em tal posição que, quando a porta do meu próprio camarote estava aberta, bem como a porta corrediça em questão, e minha própria porta estava sempre aberta por causa do calor, eu podia avistar o interior do compartimento de trás, e justamente a parte dele onde se achavam situados os camarotes do Sr. Wright. Pois bem, durante 2 noites,
não consecutivas enquanto eu permanecia acordado, vi claramente a senhora Wright, por volta das 11 horas de cada noite, sair furtivamente do camarote do Sr. Wright e entrar no camarote extra, onde permanecia até a madrugada, quando era chamada pelo marido e regressava. Era claro que eles estavam separados. Estavam em aposentos separados, sem dúvida na perspectiva de um divórcio. E ali, afinal de contas, pensava eu, estava o mistério do camarote extra. Havia outra circunstância também que me intrigou bastante. Durante as 2 noites de vigília em questão e imediatamente após o desaparecimento da senhora Wright no interior do camarote extra, fui atraído por certos rumores estranhos, cautelosos e sumidos de seu marido. Depois de ter ficado à escuta por algum tempo, com muita atenção, consegui por fim compreender perfeitamente o significado. Eram sons causados pelo artista ao levantar a tampa do caixão quadrangular por meio de um cinzel e martelo, este último aparentemente abafado ou amortecido por alguma lã macia ou substância de algodão em que sua cabeça estava envolvida. Dessa forma, imaginei que podia distinguir o momento preciso em que ele despregasse a tampa, bem como que podia determinar quando ele a abrisse completamente e quando a depositasse sobre o beliche inferior do seu camarote. Descobri esse último ponto por causa de certas pancadas leves que a tampa deu ao bater contra as extremidades de madeira do beliche, quando ele tentava depositá-la bem devagar, pois não havia lugar para ela no assoalho. Depois disso, houve um silêncio mortal, e nada mais eu ouvi até quase o raiar do dia, a menos que deva talvez fazer menção de um leve soluço ou murmúrio tão contido que quase se tornava inaudível, se é que na realidade esse último ruído não tinha sido produzido apenas na minha própria imaginação. Digo que parecia assemelhar-se a um soluço ou suspiro, mas sem dúvida podia não ser uma coisa nem outra. Acho antes que foi um estalido nas minhas próprias orelhas. O Sr. White, sem dúvida, de acordo com o costume, estava simplesmente dando rédeas a uma de suas manias, comprazendo-se em um de seus impulsos de entusiasmo artístico. Abrira o caixão quadrangular a fim de contemplar o tesouro que ali se achava. Nada havia nisto, porém, que o fizesse soluçar. Repito que deve ter sido simplesmente um capricho de minha própria imaginação, destemperada pelo chá verde do bom capitão Ward. Precisamente antes do alvorecer, em cada uma das 2 noites, ouvi de modo distinto o Sr. Wright colocar a tampa sobre o caixão quadrangular e recolocar os pregos nos lugares usando o martelo. Tendo feito isso, ele saiu de seu camarote completamente vestido e foi até o da Sra. Wright. Havia 7 dias que navegávamos e havíamos passado o cabo Hatteras, quando sobreveio um vendaval tremendamente pesado proveniente do sudoeste. Estávamos, de certo modo, preparados para ele, pois o tempo já se tinha mostrado ameaçador algumas vezes. Tudo tinha sido posto em ordem e, quando o vento rapidamente refrescou, recolhemos as velas, afinal ficando apenas com a mezena e a gávea do traquete, ambas em duplas rises. Nessa aparelhagem navegávamos bem a salvo durante 48 horas. O navio provou ser excelente em muitos aspectos e não transportou água de qualquer importância. No final desse período, porém, o vendaval se transformou em furacão e nossa vela se partiu em tiras, trazendo-nos tanto no Vale da Água que embarcamos em vários mares prodigiosos, um imediatamente após o outro.
Por este acidente, perdemos 3 homens ao mar com o vagão e quase todos os baluartes de bom bordo. Mal tínhamos recuperado os sentidos, a vela da prosa se despedaçou. Quando nos levantamos, uma tempestade à vela e com isso se saiu muito bem por algumas horas. O navio rumando para o mar com muito mais firmeza do que antes. O temporal, contudo, ainda continuava e não víamos sinais de que amainasse. Observou-se que o velame estava mal mareado e esticado, e no terceiro dia do vendaval, cerca das 5 horas da tarde, nosso mastro de mezena, numa pesada guinada para Barlavento, caiu. Durante 1 hora ou mais, tentamos em vão desembaraçar-nos dele por causa do jogo do navio, e antes de conseguirmos, havia mais de 1 metro de água no porão. Para piorar, verificamos que as bombas estavam entupidas e danificadas. Era desesperador, mas muito esforço foi feito para aliviar o navio, lançando ao mar tudo quanto se pôde encontrar de sua carga e cortando os 2 mastros restantes. Conseguimos, afinal, fazer tudo isso, mas achávamos ainda impossibilitados de utilizar as bombas e a entrada de água aumentava muito depressa. Ao pôr do sol, o vendaval diminuiu sensivelmente, à medida que o mar afundava com ele. Ainda tínhamos tênues esperanças de nos salvar nos barcos. Às 8 da noite, as nuvens se afastaram para Barlavento e tivemos a vantagem da lua cheia, uma boa sorte que serviu para alegrar nossos espíritos abatidos. Depois de incrível trabalho, conseguimos por fim lançar o bote sem acidente material e dentro dele se amontoaram toda a tripulação e a maior parte dos passageiros. Esse grupo afastou-se imediatamente e depois de suportar muitos sofrimentos, chegou afinal a salvo à baía de Ocracoke, no terceiro dia após o naufrágio. 14 passageiros com o capitão ficaram a bordo, resolvendo confiar sua sorte ao bote da popa. Nós o baixamos sem dificuldade, embora só por milagre evitássemos de alagar ao tocar a água. Levava, quando flutuava, o capitão e sua esposa, o Sr. Wright e seu grupo, um oficial mexicano, esposa, 4 filhos e eu com um criado. Não tínhamos lugar, sem dúvida, para qualquer outra coisa, à exceção de poucos instrumentos necessários, algumas provisões e as roupas que usávamos. Ninguém pensara em tentar salvar alguma outra coisa mais. Qual não foi o espanto de todos quando, tentando nos afastar um pouco do navio, o Sr. Wright, de pé na escota de popa, pediu friamente ao capitão Ward que fizesse o bote voltar para ir buscar o seu caixão quadrangular. "Sente-se, Sr. Wright", replicou o capitão um tanto severamente. "O senhor nos fará ir ao fundo se não ficar completamente quieto." "Oh, o caixão!" gritou o Sr. Wright, ainda de pé. "Capitão Ward, o senhor não pode, o senhor não poderá recusar levá-lo. Seu peso será uma ninharia, simplesmente nada. Pela mãe que o deu à luz, pelo amor de Deus, pela esperança de sua salvação, imploro que volte para buscar o caixão." O capitão, por um instante, pareceu comovido pelo fervoroso apelo do artista, mas recuperou sua atitude grave e disse simplesmente: "Sr. Wright, o senhor está louco. Sente-se. Digo-lhe ou fará virar o bote. Fique aí. Segurem-no. Ele vai cair ao mar. Pronto. Já sabia, caiu." Enquanto o capitão dizia isso, o Sr. Wright efetivamente pulou fora do bote e, como estivéssemos ainda ao sotavento do navio naufragado, conseguiu quase que, graças a um esforço sobre-humano, amarrar uma corda que pendia das correntes da proa. No instante imediato, ele estava a bordo, correndo para o camarote.
Tínhamos sido arrastados para a popa do navio e, estando completamente fora de seu sotavento, ficamos à mercê das tremendas ondas. Fizemos muito esforço para voltar, mas nosso pequeno barco era como uma pena ao sopro da tempestade. Vimos em um relance que a sentença do desventurado artista fora lavrada. À medida que nossa distância do navio naufragado aumentava rapidamente, o louco saindo da escada do convés, arrastando, à custa de um esforço que parecia verdadeiramente gigantesco, o caixão quadrangular. Enquanto olhávamos no auge do espanto, ele passou rapidamente várias voltas de uma corda de 3 polegadas, primeiro em torno do caixão e depois em torno de seu corpo. Logo depois, corpo e caixão caíram ao mar, desaparecendo subitamente, imediatamente e para sempre. Retardamos por um momento, com tristeza, nossas remadas com os olhos fixos naquele ponto. Afinal, afastamo-nos. Ficamos em silêncio durante 1 hora. Por fim, fiz uma observação. Reparou, capitão, como eles afundaram repentinamente? Não foi isso uma coisa muito singular? Confesso que tive esperança de sua salvação quando o vi amarrar-se ao caixão e lançar-se ao mar. Era natural que afundassem, replicou o capitão, e sem demora. Em breve, porém, subirão à tona de novo quando o sal se derreter. O sal? Exclamei. Psiu, disse o capitão, apontando para a mulher e as irmãs do morto. Falaremos a esse respeito em ocasião mais oportuna. Sofremos muito e escapamos por um triz, mas a sorte protegeu-nos, bem como aos nossos companheiros do outro bote. Chegamos à terra, afinal mais mortos do que vivos, depois de 4 dias de intensa angústia na praia fronteira à ilha do Roanoke. Permanecemos ali 1 semana, não fomos maltratados pelos aproveitadores de naufrágios e, por fim, conseguimos passagem para Nova York. Cerca de 1 mês depois da perda do Independência, encontrei o Capitão Ard na Broadway. Nossa conversa foi a respeito do naufrágio e, de modo especial, para o triste destino do pobre White. Foi assim que vim a conhecer os seguintes detalhes. O artista havia comprado passagem para si mesmo, suas 2 irmãs e uma criada. Sua esposa era, realmente, como descrevera, a mais amável e mais perfeita mulher. No dia 14 de junho, dia em que visitei pela primeira vez o navio, a mulher subitamente adoeceu e morreu. O jovem marido ficou desesperado, mas circunstâncias imperiosas o impediam de adiar sua viagem para Nova York. Era preciso levar para sua sogra o cadáver de sua adorada esposa e, por outro lado, o universal preconceito que o proibia de fazê-lo tão abertamente era bem conhecido. Muitos passageiros teriam abandonado o navio se soubessem da existência de um cadáver. Neste dilema, o capitão Ard resolveu que o corpo, depois de parcialmente embalsamado e coberto de grande quantidade de sal, fosse colocado num caixão de dimensões adequadas e transportado para bordo como mercadoria. Nada deveria ser dito da morte da senhora, e como era bem sabido que o Sr. Wright tinha comprado passagem para sua mulher, tornou-se necessário que a substituísse durante a viagem. A criada da morta prestou-se facilmente a fazê-lo. O camarote extra, primitivamente tomado para essa moça, enquanto vivia sua patroa,
Foi então simplesmente conservado. Naquele camarote dormia todas as noites. É evidente, a esposa falsa. Durante o dia, ela representava o melhor que podia o papel de sua patroa, que, como fora cuidadosamente apurado, era desconhecida de todos os passageiros de bordo. Meu próprio erro surgiu, naturalmente, por causa de um temperamento muito descuidado, muito curioso e muito impulsivo. Mas, ultimamente, é raro dormir profundamente à noite. Há um semblante que me assombra, por mais que eu não queira ver. Há uma risada histérica que sempre soará em meus ouvidos.